Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos embarcar no conhecimento com componente curricular de Geografia. Vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade cultural de Minas Gerais. Diversidade cultural de Minas Gerais. Eu te convido a fazer a leitura deste texto junto comigo e preste atenção nas informações que nós teremos. A região em que hoje é o estado de Minas Gerais começou a ser ocupada ainda no século, você sabe dizer que século é esse? 17, por meio do trabalho dos bandeirantes. No século seguinte, em 1720, surgiu a capitania de Minas Gerais, pois a descoberta de pedras preciosas atraiu olhos da coroa portuguesa para a localidade. Aí está Minas, a mineiridade. Tão bem definiu o escritor João Guimarães Rosa para traduzir Minas Gerais por meio daquilo que os mais de 20 milhões de mineiros, mesmo divididos em 853 municípios, carregam no peito e na alma. A mineiridade é a tradição e a liberdade. Ainda que tardia, é o acolhimento e o povo trabalhador. É a cultura das festas religiosas e é a convivência familiar. É o afeto e a hospitalidade. É o cheiro bom do café coado na hora e do bolo de fubá que sai do forno. É a música, o barroco, a natureza e a fé. Vamos dar uma paradinha por aqui? Sobre isso que nós acabamos de ler, o que você já tinha escutado sobre Minas Gerais? Você sabia que a nossa região já foi e ainda é uma região muito rica? Isso, rica em minerais, rica. Estamos falando até mesmo de dinheiro. Isto mesmo. E isso atraiu muitos olhares para esta região. Por isso que nessa época que nós citamos, no século XVII e o século posterior, os portugueses começaram a vir para cá em busca de riquezas. Outra coisa que nós ouvimos muito falar em todos os lugares que nós vamos é sobre a nossa culinária, algo que chama muita atenção das pessoas lá de fora. Deixei uma imagem muito interessante aqui para nós, que é o café preto, café bom, aquele café quentinho, não é mesmo? Na sua casa, tem alguém que não consegue ficar sem café? Na minha casa tem, inclusive eu. Amo um cafezinho preto. E isso traz um pouco da mineiridade, traz um pouco da nossa identidade como mineiros de Minas Gerais. Observei. Vamos ler junto comigo? Observei. A mineiridade aqui voa alto e pousa em belos patrimônios materiais e imateriais. É Santos Dumont, é Aleijadinho, Guimarães Rosa, Bituca, Mestre Ataíde e Carlos Drummond de Andrade. Em cada esquina tem um trem e em uma delas tem um clube. Tem montanha, tem queijo, tem cachoeira e tem café. Quero chamar a sua atenção agora para esta palavrinha trem. O que significa trem para você? É para você mesmo que eu estou perguntando. O que significa a palavra trem? Bem, se formos olhar no dicionário ou em uma pesquisa, veremos que se trata de um transporte, não é mesmo? Mas para nós mineiros, trem é qualquer coisa. Ô João, ô Pedro, ô Maria, pega aquele trem ali para mim, por favor. Nossa, hoje eu vi um trem que você não imagina, não é mesmo? E a gente usa a palavra trem para representar várias coisas, um objeto, um acontecimento. Isso também faz parte da nossa mineiridade, de nós, Minas Gerais. Mineiridade é isso,
É mistura das influências africanas, italiana, portuguesa, das tradições indígenas. É a moda de viola, a reza, o congado, a folia de reis e a benzedeira. Como toda essa trajetória, os mineiros foram construindo seus hábitos e seu jeito acolhedor. No tacho em que se produzem os costumes mineiros, os mais diversos ingredientes se misturam sem nunca neutralizarem uns aos outros. E eu deixei aqui alguns olhares para vocês observarem como são diferentes, não é mesmo? Aqui em Minas Gerais nós encontramos essa diversidade e um não neutraliza o outro. Cada um tem a sua importância. O estado de Minas Gerais localiza-se na região sudeste, a mais rica e mais populosa do país. Dessa maneira, Minas está entre os estados mais ricos do Brasil, com cidades importantes para todo o território nacional, como a capital Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e Ouro Preto. Desigualdades. Bem, nossa região, nosso estado, ele é sim um estado muito rico, mas nem por isso ele deixa de ter as desigualdades. Aqui eu já deixei retratado para nós uma imagem que fala muito sobre isso. De um lado, nós temos aqui um edifício, né, um prédio muito luxuoso, em cada apartamento uma piscina, certo? Nós temos quadras esportivas, uma piscina ali para convívio geral. E já assim separado por uma parede, talvez um morro, nós estamos falando aqui de o que nós chamamos de favela. Costumamos utilizar esta palavra. São as pessoas que às vezes encontram ali a sua moradia em espaços que não estavam sendo habitados, que às vezes trazem até alguns riscos para a saúde. E muitas vezes essas pessoas estão à margem da sociedade. O que é estar à margem? É como se nós imaginássemos que se essas pessoas que vivem aqui, na parte onde estão os prédios, os edifícios, é como se elas fossem as pessoas que fazem parte da sociedade. E os que estão do lado ali, depois deste muro, estão às margens da beiradinha. O que na realidade não deveria ser e não deve ser, não é mesmo? Essa realidade precisa ser mudada. O retrato da desigualdade em Minas e a renda do trabalho inferior à média nacional intrigam diante da posição do Estado, o terceiro maior do país. O fato constatado pelo IBGE de que a escolaridade tem seu prêmio no mercado de trabalho demonstra ainda a perversa desigualdade no trabalho quando se trata da formação do trabalhador. Em Minas, as pessoas com ensino superior completo receberam 4.288 em média por mês no ano passado, mais do dobro, 2,6 vezes daquele vencimento dos menos escolarizados e 5 vezes mais na comparação com a renda de quem não tem instrução, R$ 886. Se por um lado, Minas tem regiões mais ricas, como o Triângulo e a região metropolitana de Belo Horizonte, existem áreas como Jequitinhonha e o norte do estado que têm um nível de renda abaixo da média nacional. A população mineira é a segunda maior do Brasil, atrás do estado de São Paulo, o mais populoso. Toda essa população possui uma forte tradição que é passada de geração em geração, como a figura dos benzedeiros e raizeiras, que usam remédios naturais como fonte de cura e medicina alternativa para quem os procura. Aqui nós temos a imagem de uma pessoa sendo benzida, né? O que seria isso? Benzer, você sabe? Nós estamos falando sobre bendizer alguém, falar boas coisas sobre alguém. E aqui em Minas Gerais nós encontramos este costume.
o fato de estar geograficamente no meio da região sudeste fez com que Minas Gerais atraísse uma população ávida por conquista e glória na descoberta de pedras preciosas no século XVII. Essa avidez ainda vive nos mineiros, sempre solidários com seus pratos de quitandas, com bolos, broas e o famoso pão de queijo que nós não poderíamos deixar de falar. Na culinária, o mineiro mistura ingredientes oriundos dos 3 povos que formaram a população de Minas e também de grande parte do Brasil. Pratos com ingredientes indígenas, africanos e europeus permeiam a culinária deste estado, como o feijão tropeiro, o torresmo, o angu de milho verde, a paçoca de carne seca, entre outros. Já deu aquela fome, você sentiu? Olha como a nossa culinária, ela é rica, ela é diversa e tudo isso veio de quem? Dos nossos antepassados, daqueles que foram responsáveis por formar a nossa população. Nós temos aqui ainda o frango com quiabo, que para mim é o melhor prato que existe, o tutu mineiro, a vaca atolada, entre outros. E o que nós podemos dizer? Que essa culinária, que esses conhecimentos, eles fazem parte do nosso patrimônio, dos nossos conhecimentos imaterial. Na arte barroca, nas modas sertanejas e ou nas tradições indígenas e africanas, a população mineira molda seu caráter ao longo do tempo, com as características de ser um povo solícito e carismático. Dentre outras artes de Minas Gerais, estão as que são feitas de pedra de sabão. Então, nós temos aqui representado em Minas Gerais a pedra de sabão da vida. Há uma infinidade de peças impressionantes, como a imagem que vocês estão vendo aqui de Arnoldo Silva. E nós conseguimos encontrá-la em ouro preto. Nós temos ainda a coroação da Virgem, do pintor italiano Carracci, arte barroca. No campo econômico, Minas Gerais possui vários destaques, como a indústria extrativa mineral, o turismo e o agronegócio, sendo a primeira a mais importante do estado, isso mesmo, a indústria extrativista. A forte presença industrial, em especial o ramo automobilístico. No agronegócio, o destaque fica por conta da criação, produção de carne bovina, milho, leite e café. Devido ao relevo acidentado, o estado conta com várias cachoeiras e parques, sendo o turismo um setor importante para sua economia. Entre as cidades visitadas, chama a atenção Ouro Preto, São João del Rei e Poços de Caldas. A cultura mineira soube aproveitar suas raízes históricas, incorporando tradições indígenas, africanas e europeias, e vários segmentos da arte, da cultura, da gastronomia e de outros itens semelhantes. Falando aqui sobre o nosso relevo, nós temos na nossa cidade, que faz parte do estado de Minas Gerais, um ponto turístico que chama muita atenção. Você sabe qual é? Nós estamos falando da nossa querida Ibituruna. E agora, para nós fixarmos os nossos conhecimentos, nós vamos entrar nas atividades. Você pode estar corrigindo a atividade da plataforma junto comigo agora. Número 1. A capital do estado mineiro é a cidade de... Deixei representado para nós aqui o estado de Minas Gerais. Nós estamos bem aqui, olha, Governador Valadares. Temos aqui as outras cidades, mas a capital, ela está destacada para nós com um círculo vermelho, que é Belo Horizonte. De acordo com o texto, o que é mineiridade? Nós lemos, falamos muito sobre isso. Vamos descobrir? Mineiridade é isso.
mistura das influências africanas, italiana, portuguesa, das tradições indígenas. É a moda de viola, a reza, o congado, a folia de reis e a benzedeira. Com toda essa trajetória, os mineiros foram construindo seus hábitos e seu jeito acolhedor. No tacho em que se produzem os costumes mineiros, os mais diversos ingredientes se misturam, sem nunca neutralizarem uns aos outros. Isto é mineiridade, o nosso jeitinho de ser. Questão 3. Converse em casa e descubra quais outros pratos culinários fazem parte da tradição mineira e escreva-os. Essa questão, ela é pessoal. Você pode estar perguntando para um familiar, para um conhecido, algum prato, né? Algo que seja da tradição mineira. Bem, nós já vimos aqui falando do pão de queijo, da feijoada, do cafezinho, da broa, mas você pode estar fazendo essa pesquisa. Número 4. Quais regiões em Minas têm um nível de renda abaixo da média nacional? Nós vimos que Minas Gerais, mesmo sendo um estado muito rico, existe ainda a desigualdade. Existem áreas como Jequitinhonha e o norte do estado que têm um nível de renda abaixo da média nacional. Os mineiros utilizam muito a medicação alternativa, que é a de plantas. Observe o gráfico e responda as questões. Porcentagem de incidência das plantas medicinais mais utilizadas. Nós temos aqui representado pelas barrinhas as famílias e vamos começar aqui lá de baixo da maior, por essa aqui. Nós temos o hortelã, boldo, erva cidreira, tansagem, guaco, poejo, bálsamo, erva doce, alho, marcelinha, picão, arnica, aça-peixe e outras plantas. Dentro dessas outras plantas, tem uma muito comum que eu acredito que você já tenha ouvido. Quem aí já foi forçado a tomar ou viu alguém tomando boldo? Aquela amarga, mas que cura muita coisa. Nós estamos falando disso, de plantas que vão ajudar medicinalmente e elas são naturais. Então, qual é a planta mais utilizada que tinha ali a maior barrinha? Foi a hortelã, com 74,41%. O alho, que é usado, representa qual porcentagem das famílias? A porcentagem de 11,62%. Qual a porcentagem de família utiliza a erva cidreira? 32,20%. Você conhece alguma planta considerada medicinal? Cite qual? Eu já falei uma para vocês aqui agora, tá? Essa pergunta ela é pessoal, mas você pode estar citando alguma que o seu familiar conhece ou até essa que nós falamos agora, o boldo, por exemplo. Número 6. E falando em cultura mineira, leia os emotions abaixo e descreva cada um da maneira correta de escrever. Então, nós temos aqui, eles são de Minas Gerais, então eles estão com esse falar, essa linguística nossa do observer, ou ai, certo? É uma linguagem não formal. Então, nós temos aqui o apaixonado, o rachando os bicos, pingando de sono, morrendo de frio, garrado de raiva, de máscara, pelejando, observer, não acredito, doido demais, de butuca, cheio da grana, e trem bom sou. Então, estamos falando da nossa linguagem. Você já foi em algum lugar e logo perguntaram, você é de Minas Gerais, né? Pois é, a nossa fala nos entrega fora daqui. Então, vamos colocar de forma
não digo correta, mas a escrita, a grafia correta, ok? Então, apaixonado, eu diria apaixonado. Rachando os bicos, gargalhando ou rindo demais, né? Pingando de sono, com muito sono. Morrendo de frio, morrendo de frio. Garrado de raiva, com muita raiva. De máscara, de máscara. Pelejando, vai ser pelejando. Observe, olha para você ver. Não acredito, não acredito. Nu, nossa, doido demais, doido demais. De butuca, de olho. Cheio da grana, cheio de grana. E trem bom, sou. Que coisa boa, não é mesmo? E este é o nosso jeito, a nossa mineiridade. Eu despeço de você, uai, te dando tchau, porque a aula de hoje foi boa demais, não é mesmo? Até a próxima, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar as nossas atividades na plataforma SMED GV. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no cantinho e você vai ver um trem bom demais da conta. Até a próxima, pessoal!